vou estar ministrando agora sobre primícias. E eu sei que muitas das vezes a gente traz essa palavra justamente nesse momento, mas são ensinamentos, são bases fundamentais para essa caminhada cristã. Se nós pudéssemos conseguir deslumbrar de uma forma, eu falo como corpo, como um corpo no total, o que Deus tem nessa área, querido, presta atenção, não tinha um aqui, que poderia fazer filhas, e nós passaríamos dias e dias, cada um contando seu testemunho do que Deus tem feito. Amém? Eu posso dizer, querido, que esse ano, eu experimentei, eu vou contar assim bem resumidamente, não teve um mês, eu posso dizer, eu sou assalariado, eu trabalho numa empresa, e a gente que trabalha a gente vem aprendendo a educação financeira, a trabalhar com o dinheiro, é muito difícil, não é fácil, e chega um momento que de repente aparecem as surpresas, e essas surpresas você tinha guardado a reserva, a surpresa consome sua reserva, ainda consome aquilo que não poderia consumir, e aí você fecha o mês no vermelho. Acontece só isso comigo ou acontece com alguém aqui? Sim ou não? Sim ou não, queridos? Acontece. E eu quero dizer que este ano, por mais difícil que aparentemente pode ter sido, financeiramente, eu não tive um mês que eu fechei no vermelho. A minha matemática, eu tenho uma planilha, nessa planilha eu insiro todos os dados de informações daquilo que eu recebo e daquilo que sai. Na planilha a matemática não fechava, mas quando eu abri a minha conta, estava lá, tinha uma oferta, aparecia dinheiro da onde eu não conseguia rastrear, e eu consegui palpar as bênçãos de Deus, o cuidado e o zelo dele, nos mínimos detalhes. Eu poderia chegar aqui e praticamente passar todo o momento da pregação contando vários detalhes desse testemunho para que pudesse fortalecer a sua fé, pudesse fazer com que você entendesse o tão grande e poderoso é entender que primícias, quando você coloca suas primícias diante de Deus, você está santificando, você está determinando todo o seu ano. E quando eu tive o entendimento, isso num estudo que eu fiz há algum tempo atrás, eu falei, Senhor, esse ano para mim tem que ser diferente. Eu preciso, em fé, tomar uma atitude e determinar todos esses 12 meses com uma atitude de fé, aonde eu creio que antes mesmo de eu colher, o Senhor vai fazer. Então, antes de eu começar a colher a minha semeadura, eu vou semear. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo claro? E eu quero dizer, querido, que todo ano nós recebemos uma palavra, assim como o pastor Jonathan veio aqui e disse que o pastor Jonathan, o pastor Rubens, nós recebemos uma palavra nessa conferência, e nós estamos deslumbrando que nesse fim de ciclo, na abertura do novo ciclo, Deus vai fazer coisas extraordinárias no ano que vem. E o mais interessante é que a gente não vai conseguir, porque na verdade nós sabemos que todo o tempo existem processos. E Deus ele vai abreviar esse tempo, Ele vai abreviar esses processos. Então, quando a gente olha para a palavra, e esse momento é um momento profético, você vê que Deus ele vai fazer com que você planta e colhe, tudo ao mesmo tempo. Que loucura! Deixa eu abrir para você lá em Levíticos capítulo 26, versículo 5. Essa foi uma palavra que o pastor Naô pregou nesse encontro, nessa conferência, e eu comecei a meditar nisso, e como foi tão grande, foi algo que tem borbulhado dentro de mim. Olha lá que está escrito lá no capítulo 26, no versículo 5, a colheita será muito grande, a colheita de trigo durará até a colheita de uvas, e a colheita de uvas até o tempo de semear. Então preste atenção, querido, vai ser uma coisa atrás da outra, e assim numa velocidade.
A gente sabe que, vamos falar sobre, o pastor Naô, ele fala de um exemplo, ele fala sobre a plantação de soja. Para você, entre o plantio até a colheita, dura em torno de 120 dias. O que a palavra está dizendo que não vai ter os 120 dias, vai ser constante. Planta, colhe, planta, colhe. Você já viu alguma coisa assim? Pois é, profeticamente, eu quero te dizer o seguinte, querido. O que Deus vai fazer é abreviar. Isso aqui vai crescer, querido. Deus, ele vai colocar nas tuas mãos grandes oportunidades. Ele vai colocar nas tuas mãos a condição de você ganhar para Ele uma família, e através dessa família vai vir outras famílias. Você vai ter condições de alcançar um empresário, esse empresário vai colocar a empresa dele aqui, ajoelhado aos pés de Cristo. Amém, querido? Preste atenção, isso vai ser rápido. Dentro do seu casamento, na sua família, na sua empresa, aonde você trabalha, nos seus estudos, vai acontecer assim de uma forma grandiosa. Deus vai derramar bênçãos sobrenaturais, e nós precisamos ter fé, nós precisamos crer, nós precisamos ter uma atitude de um coração derramado na palavra, fortalecido pela palavra, com colunas fortificadas, de fé, porque não conseguimos agradar o Senhor sem fé. E se você tiver fé, fique tranquilo, querido, tudo aquilo que Deus tem depositado, tudo aquilo que Deus tem crido através de você, você vai ser um canal de Deus. Amém? Nós vamos começar a palavra e o tema dessa palavra se chama o alicerce das primícias. E eu quero começar lá em Números, capítulo 15. Lá em Números, capítulo 15, no versículo 17, a palavra começa assim: Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: Quando chegarem à terra para onde os levo, e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresente um bolo feito da primeira farinha. Repete comigo: a primeira farinha. Que moerem e separem-no como oferta, como fazem com os primeiros cereais da eira. Versículo 21. Todas as gerações futuras. Isso aqui está em Números, querido, no Velho Testamento. Alguns 1000 anos antes de Cristo nascer, preste atenção. Todas as gerações futuras apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem. Para dentro do nosso contexto, nós não vivemos, apesar que nós nos alimentamos da agricultura, sim ou não? Mas nossas condições de produção, de gerar a cobertura financeira, nós temos condições de separar a primeira parte, sim ou não, querido? Eu vou procurar explicar como você fazer isso, amém? Então, o que eu preciso entender é que Deus, naquele momento, Ele deu uma direção. Ele falou o seguinte: ei, eu preciso que tudo que vocês produzem, separem a primeira parte para mim. Ô Nil, por que eu preciso separar? Por que Deus ele lançou essa condição? Querido, preste atenção. Deus ele não tem interesse de fazer uma disputa de quem está em primeiro lugar. Deus ele não tem interesse de pegar assim: ei, eu tô na frente da tua esposa, você vai dar primeiro para tua esposa ou para mim? Ei, eu tô no lugar do teu filho, você vai fazer primeiro para o teu filho ou para mim? Deus não tem condições, Deus ele não está nessa guerrinha. É a nossa mente que quer estabelecer o que está em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar. Quando você olha para Deus, o que Deus ele quis ensinar através de primícias é que tudo está em primeiro em Deus. Todas as coisas, tudo está nele em primeiro lugar. Então preste atenção, quando ele constituiu a família, está em primeiro lugar. Quando ele constituiu o ministério, está em primeiro lugar. Quando ele constituiu os seus sonhos, está em primeiro lugar. Tudo está em primeiro.
Amém, querido? O problema é que nós queremos estabelecer sequências. É natural, quando a gente traz para dentro das condições humanas, você tem que realmente ser organizado, você tem que organizar, você tem que estabelecer o que são prioridades. Mas o que é prioridade dentro de premissas? Tudo, todas as coisas. Porque dentro dele tudo está em primeiro lugar, sim ou não? Amém? Estou sendo claro? Cadê a Mel? A Mel está aqui? Mel, vou te dar um exemplo, vou usar você como exemplo. Cadê a Mel? Levanta a mão, Mel. É Mel mesmo o nome dela. Mel, deixa eu te falar algo. Na aviação, quando eu falo aviação, eu não estou falando da aviação somente brasileira, mas eu falo internacional, no mundo inteiro. Existe uma abreviatura que se chama MEL. Eu quero falar sobre leis naturais e princípios espirituais. E nessa abreviatura significa assim, ó, Mínimo Equipamento List. Lista de equipamentos mínimo que uma aeronave tem que ter. Então preste atenção. Toda aeronave ela tem alguns componentes a mais. Como, Nil? Como, por exemplo, a aeronave ela tem 2 ar-condicionados. Então, o fabricante ele diz o seguinte: olha, se um ar-condicionado der problema, você pode voar com um dele. Só que vai ter restrição, você só pode voar com determinado nível, você pode voar com tantos passageiros. Então tem série de restrições, esse livro que dá essas determinações. Então outro exemplo, lá o avião tem 3 antenas, vou dar um exemplo aqui. Dessas 3 antenas, uma deu pane, uma deu problema. E a gente vai fazer a consulta nesse livro, lá diz o seguinte, ó, você pode voar desde que, aí lá tem as regrinhas. E aí o avião também tem, Nil, o avião tem 2 asas. Pois é, você tirar uma asa, o avião não voa, sim ou não? Então, eu preciso da asa para voar. Nil, o avião tem 2 motores, tem alguns aviões que têm 2 motores. Se eu tirar um motor, o avião se continua voando com outro. Querido, eu posso te afirmar que o engenheiro que produziu, ele dá condições de voar com um motor só. Nil, mas decolar ele decola? Se der problema durante o processo da decolagem, ele decola com um motor. Ele não sai do estacionamento, lá da posição que ele está, com um motor só. Mas se no processo de decolagem der pane no motor, o avião continua o processo de decolagem e ele decola com um motor. Nil, o que você quer dizer? Bom saber, né? Então fica tranquilo, porque o avião não foi feito para cair. Deus deu inteligência para o homem e baseado nessa condição, o avião ele é projetado para não cair. Nil, por que ele cai? Falha humana. Fica tranquilo. Então quer dizer, Nil, que tem falhas. Se descumprir algum procedimento, você coloca em risco o equipamento. Aonde você quer chegar? Eu quero dizer o seguinte, querido, que quando o fabricante, ele determina, ele dá ali condições para que as operadoras, quem são as operadoras? São as empresas que adquirem os equipamentos. Ela dá margens, ó, você tem condições de operar com esse equipamento, se ela apresentar alguns defeitos, você tem condições de operar nesse sentido. Agora, quando você olha para a Bíblia ela dá os princípios espirituais e ela te dá parâmetros para que você possa viver uma vida em plenitude. E aí, quando você olha para alguns irmãos, e esses irmãos não estão vivendo em plenitude, vou fazer um trocadilho, eles não estão consultando Mel, entendeu, Mel? Cadê a Mel? Eles não consultam o livro, ou então não vivem o que está escrito, realmente não obedece. Preste atenção, o que você quer dizer, Nil? Eu quero dizer que quando uma pessoa responsável, habilitada, ela tem condições de mexer no avião, e ela não segue os procedimentos, ela coloca em risco as outras pessoas que estão dentro daquele avião e vão seguir o seu destino. Assim é a palavra. Quando você não segue os princípios espirituais que é estabelecido na palavra, você sofre consequências. Você coloca em risco, e detalhe, não só você, mas todos que estão à sua volta, que depende de você. Quando eu falo da palavra, quando eu coloco, que eu intensifico aqui, querido, eu quero mostrar para você que você
tem condições de decidir e, através da sua decisão, viver em abundância, viver tudo o que Deus projetou, que planejou para você, como construtor, como criador, porque foi Ele que criou você, foi Ele que sonhou com você. Só que aí você abre mão, não é bem assim não que está escrito aqui. Não, eu vou fazer um atalho. Querido, quando você começa a estabelecer, através de você mesmo, a independência, tem consequências. Porque quando eu me submeto à palavra e eu começo a viver esses princípios espirituais, eu vou colher frutos. Porque é real. Amém, queridos? O princípio, ele engloba tudo. O princípio, ele fala sobre gratidão. As primícias, ele fala sobre gratidão. Eu tenho que ter um coração grato. Olha só como primícias engloba todas as coisas. Hoje é o primeiro dia da semana. Nós estamos aqui, nos alimentando, buscando a palavra, buscando reforço para que a gente possa passar toda a semana abençoando, abrindo mão de alguns afazeres. Talvez muitos aqui poderiam estar em Caldas Novas, poderia estar numa chácara, num churrasco, mas entenda, a decisão de você estar aqui é você abrir mão nesse primeiro dia da semana como primícias da sua vida. E você determinar no seu coração como é que vai ser todos os dias da sua semana. A primícias fala do primogênito. A primícias fala da virada do dia. A primícias fala de tudo aquilo que você é grato a Deus. A primícias fala da primeira palavra que sai dos seus lábios quando você acorda. Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, obrigado por esta noite, por um descanso que trouxe vigor ao meu corpo. A primícias fala daquilo que você fala no seu dia. Preste atenção, se dependendo daquilo que sai dos seus lábios, no momento que você acorda, você determina tudo o que vai acontecer no seu dia. Porque tem a ver com gratidão. Me mostra isso na palavra, porque a primícias, ela determina tudo. Ela vai determinar tudo o que vai acontecer depois. Vamos lá em Romanos, capítulo 11, versículo 16. Romanos, capítulo 11, versículo 16. Olha só. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. A primícia, ela tem o poder de determinar tudo que vem depois dela. Olha que algo fantástico, que algo extraordinário. Querido, preste atenção. O que você quer para 2022? O que você precisa determinar para 2022? Querido, você precisa santificar. Você precisa determinar o que vai ser o seu 2022. A primícia tem esse poder de determinar a qualidade de tudo que vai vir depois dela. Qual é a qualidade de que você vai querer para 2022? O que você está pré-determinando para 2022? Olha como isso aqui é tão sério. Adão foi a primícia da humanidade, mas através de Adão vem a essência adâmica do pecado. Porque através dele entrou o pecado na humanidade. Através dele, ele determinou tudo que veio depois dele. Mas glória a Deus pelo plano da salvação, pelo plano da redenção, porque através do unigênito, Deus fez ele primogênito para fazer com que nós tivéssemos
o resultado da santidade dele. E a nova natureza nos fez santo. Prestou atenção quão grande e importante a primícias? Através do unigênito, que se fez primogênito, nos tornou santo, a natureza santa. Porque antes, por causa da primícia de Adão, nós éramos pecado, nós tínhamos pecado. E por causa de Cristo, na hora que nós aceitamos a Ele, nos rendemos à cruz do Calvário, a santidade nos tomou. A justiça tomou conta de nós e nós nos tornamos santos pela natureza de Cristo. Nil, aonde está isso? Abre lá para mim, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quem ressuscitou com Ele? Nós estávamos mortos, queridos. Nós ressuscitamos com Ele. E nós somos novas criaturas, nós somos a essência dele agora, nós somos santos. Amém? O primeiro determina a qualidade dos demais. E o projeto de Deus, querido, quando a gente olha para dentro desse contexto de primícias, foi que, na verdade, Ele sempre quis que os céus descessem à terra. A religião sempre trabalhou, sempre em cima das leis humanas, fazendo com que a terra subisse aos céus. E o desejo de Deus nunca foi esse. O desejo de Deus foi que os céus descessem à terra. E onde está isso? Simples, é só ir lá no primeiro versículo do primeiro capítulo, lá em Gênesis. Olha só, Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está tudo o que Deus quer dizer. A primeira coisa que Ele criou foi os céus. E o segundo foi a terra. Porque Ele quis mostrar aqui, ei, o que está aqui no céu, eu quero que seja parecido na terra. O problema, preste atenção, é que nós queremos levar a terra para o céu e negociar com Deus o que realmente tem que ser aqui na terra. Ei, não é isso. O que Ele quer é que você viva aqui na terra como se já estivesse lá, porque lá é tudo em abundância. Lá tem paz, tem alegria. Amém, querido? O problema da religião é sempre inverter a posição daquilo que Deus fez. Os religiosos são assim. O que eu preciso, dentro disso, é manifestar a sequência de todas as coisas. Se Deus ele fez os céus em primeiro lugar, eu quero que a terra seja igualzinha. Ele não tinha interesse, nunca teve o interesse de destruir a própria criação dele. Mas e lá em Noé? Ele ficou triste com as atitudes e escolhas do homem. Mas ele precisava manter o plano de salvação da humanidade. E você vê que através de Noé veio Abraão, e Abraão se torna o pai de Isaac. Através da aliança de Abraão, hoje nós estamos aqui. Amém? E através dessa aliança veio o Filho do homem, que é Jesus Cristo. A primícia, ela estabelece prioridades. Como no início eu falei, tudo está dentro de primícias. Agora, entenda, são escolhas que você faz dentro de você. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Então eu entendo, quando eu olho para esse versículo, que quando eu estou inserido em Deus, quando eu busco o coração de Deus, tudo que está nele, eu tenho. Quando eu me relaciono com a palavra, quando eu tenho um relacionamento constante com Deus, porque é tudo que eu preciso, eu estou na essência da vida, eu estou conectado na essência da criação, todas as coisas eu tenho. O problema é que a gente, dentro do momento que nós estamos vivendo, nós queremos trabalhar, e a gente levanta cedo, e abre a empresa, e fecha a empresa, e trabalha, e vai para o trabalho, e constantemente eu tenho conta para pagar, e você não consegue entender que todas essas coisas estão nele. E não há descanso, porque na verdade você vai dormir já preocupado e planejando o dia seguinte. Como é que vai ser o final do mês? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Não, é Ele. Porque se Ele te convidou a fazer parte desta família, se Ele te assumiu como filho, preste atenção, você que é pai, mãe, você quer ver o seu filho passando necessidade? Você quer ver os seus filhos passando dificuldade, ao ponto de realmente chegar no ápice e dizer assim, eu preciso de ajuda, do seu filho falar, olhar para você? Claro que não. Porque se o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele te assume como filho, Ele quer dizer o seguinte, ei, agora você está comigo e tudo que eu tenho é seu. Então quando eu entendo esse versículo, eu começo a ter a revelação dele, e eu busco ele em primeiro lugar, todas as outras coisas estão dentro dele. Então eu não preciso me preocupar como vai ser o final do mês, como vai ser o meio, como é que vai entrar ou vai deixar de entrar os recursos na empresa, como é que vai acontecer o meu salário. Eu não entro mais nessa preocupação, isso é com ele, porque agora eu quero estar com ele, porque tudo que ele tem é meu também. Amém? O problema também de muitas situações, de muitas pessoas, é inverter o sentido de fidelidade. Eu quero inverter o sentido da fidelidade, e eu digo para Deus, Deus, é o seguinte, esse ano foi muito difícil, eu vou trabalhar mais, eu vou correr mais atrás, porque quando eu tiver condição financeira, eu vou ofertar, eu vou dizimar e vou dar minhas primícias. Perdão, pela palavra dura, mentira. Nunca, porque quando você faz a inversão desse sentido de fidelidade, você nunca vai ter condições, é aquilo que o pastor Jonathan disse aqui, você nunca vai conseguir ser melhor em condições do que Deus é, nunca. Não inverte a fidelidade com Ele, não faz a inversão desse sentido. Você só precisa ser fiel com o que você tem, seja fiel com o que você tem. Se Deus te colocou no pouco, preste atenção, lá em Mateus capítulo 25, versículo 21, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Se Deus te colocou nesse tempo, nessa condição, que é um tempo pequeno, não é grande, porque na verdade quando você entra numa condição financeira, seja ela qual situação, você quer deslumbrar já o final. A questão é que você precisa entender que o momento que você está vivendo, Deus está querendo te ensinar algo. E esse ensinamento, ele começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Satanás, ele vai trabalhar de fora para dentro, através dos seus sentidos, mas Deus, ele trabalha através do teu espírito, de dentro para fora. Se você está vivendo um processo, querido, preste atenção, é porque Ele quer te ensinar e vai te colocar no muito. Você só precisa viver, ser fiel no momento em que você está vivendo. Fica tranquilo. A questão é o que eu falei antes, no tema anterior. Você precisa buscar primeiro o reino. Porque quando você busca primeiro o reino e a sua justiça, está tudo lá que você precisa. O problema é que nós somos treinados a fazer tudo pelo nosso braço. Nós somos treinados a fazer tudo pelas nossas mãos.
E aí você acha que por ter conhecimento em alguma coisa, por você achar que sabe fazer alguma coisa, você toma a frente e faz. Nil, mas você estudou para ser um mecânico de avião, é muita responsabilidade. Querido, deixa eu te falar alguma coisa, deixa eu te falar algo. A maioria das condições que um avião entra com problema, a primeira pessoa que eu consulto antes de consultar o manual, eu falo: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Abre os meus olhos para que eu possa ver aonde está o problema e eu consiga trazer solução. Porque eu sei que tem pessoas aqui que dependem dessa resolução. Antes de consultar o manual do fabricante, eu peço ajuda para ele. Porque eu sei que pela minha condição humana, eu não tenho condições. Eu preciso constantemente manifestar para mim mesmo a minha dependência dele. E quando você manifesta a dependência dele, querido, preste atenção, os olhos se abrem, há revelação. Eu posso dizer que essa situação acontece constantemente. Nos horários em que eu trabalho. Eu quero dizer, querido, que através dessa experiência, você também, na experiência onde você está, independente da sua situação, ei, Espírito Santo, me ajuda. Isso mostra dependência. E através dessa dependência, o mais impactante, quando você vai caminhando e você vai se relacionando com a palavra, você vai buscando em primeiro lugar, colocando no seu coração a prioridade das primícias da sua vida. Deus, ele começa a escrever. Ele escreve um memorial ao teu respeito. A cada um de nós temos um memorial. E que memorial é esse? Simples. A manifestação financeira, ela mostra quem você é. Vou repetir. A manifestação financeira, ela mostra quem você é para ele. E por conta disso, ele começa a escrever um memorial ao teu respeito. Vamos lá, abrir lá em Malaquias. Eu não vou ler na sequência. Eu vou voltar algumas vezes nesse texto. Malaquias capítulo 3. Deus, ele observa como você administra. Deus, ele observa, na verdade, Deus, preste atenção, Deus, ele observa como você gerencia aquilo que ele coloca nas tuas mãos. Ele é um observador. Ele quer saber se realmente, no nível de dependência, você consegue gerenciar todas as coisas que ele coloca na sua mão. Tudo, seja empresa, seja trabalho, seja estudo, seja família, seja criação, tudo que ele coloca nas tuas mãos, ele está te observando. Porque ele depositou e te deu a credibilidade de saber, de ver até onde você vai, através do gerenciamento. Mas aí que vem o livre-arbítrio. Quando você decide no seu coração, Deus, tudo isso que você colocou nas minhas mãos, sozinho eu não dou conta, eu preciso do Senhor, me ajuda. E aí Deus vem. Porque o maior desejo do coração de Deus é quando você pede ajuda dele, ele sai correndo do trono dele, ele do teu lado, ele começa a ministrar, ele começa a te mostrar, é por aqui, é esse caminho, dobra a direita, dobra a esquerda, faz isso, não faça isso, esse não é o bom caminho, esse que é o caminho melhor. E o tempo e constantemente, quando você tem esse coração, querido, preste atenção, esse é o maior desejo do coração de Deus, caminhar junto com você. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 16, ali tinha uma condição, o povo estava, no início do capítulo, a gente vai ler essa parte lá um pouquinho mais na frente, mas você vai ver que o profeta, usado por Deus, começa a chamar a atenção do povo e exortar ele. Mas nessa exortação, ele mostra as consequências
ruins que acontecem quando o povo não obedece. E depois ele mostra uma condição boa quando o povo entra numa condição de obediência. Lá no versículo 16, no capítulo 3, fala assim: as pessoas que respeitavam o Senhor falaram umas com as outras sobre isso, e o Senhor a escutou com atenção. Então ele fez com que fosse escrito num livro de memórias os nomes daquelas pessoas que respeitavam o Senhor e davam honra. Nil, o que significa esse dar honra ao seu nome? Quando nós começamos a ministrar, no início eu falei para a gente poder orar sobre gratidão. Quando você é grato com Deus, você manifesta a sua gratidão, você está honrando Ele. E ser grato é a forma que você manifesta com aquilo que está em suas mãos e honra Ele. Através dessa honra e o respeito que você tem por Ele, Ele escreve um memorial ao teu respeito. A oferta, ela diz, ela fala ao teu respeito. Ele é um testemunho do memorial. E no hebraico tem uma palavra que se chama idar-ed. Idar-ed. Essa palavra é usada no sentido de testemunha. Agora, o mais interessante é o que ela significa. Alguém que é capaz de transmitir algo que viu em primeira mão. Ela é testemunha. Agora eu preciso entender o que são esses testemunhos. Porque se eu começo a deslumbrar essa palavra de primícias, e Deus ele começa a escrever algo ao meu respeito, tem alguma coisa que está testemunhando. Lá em 1 João, capítulo 5, no versículo 7, 1 João, capítulo 5, versículo 7. Pois há 3 que dão testemunhas no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e estes 3 são um. São um. Esses representam a testemunha perfeita. Eu vou fazer menção rápida de alguns trechos da palavra que fala sobre esses testemunhos. E você vai observar que Deus ele traz ensinamento importante, por que precisa de testemunhos. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Lá fala o seguinte, que quando há a condenação de morte, no mínimo precisa de 3 testemunhas. No Deuteronômio, capítulo 19, 15, fala que não basta ter uma só testemunha para a condenação de morte. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 16, a acusação, para ser confirmada, precisa de 3 testemunhas. Lá no 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, a acusação será confirmada com 3 testemunhas. Todos eles falam de 3 testemunhas. Vamos lá em Êxodo, bem rápido, Êxodo, capítulo 25, versículo 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Quais são os 3 testemunhos que estão dentro da arca? A tábua das leis, o maná e a vara de Arão. Quais são os 3 luminares que estão nos céus, que confirma o sol, a lua e as estrelas? Como é constituído o homem? Corpo, vamos lá, irmãos, corpo, testemunhas. Então, Nil quer dizer que para que a testemunha seja perfeita, eu preciso entender que ela tem um conjunto, e esse conjunto é formado por 3.
Então preste atenção, todas as vezes que nós entramos na fase do ano, nós começamos a falar da primeira testemunha que engloba finanças, primícias. Durante todo o ano nós falamos de dízimo e oferta, 3 testemunhas na área financeira, primícias, dízimo e oferta. E o mais interessante é que a primícias ela tem um momento especial durante todo o ano. Ela não é para ser manifestada em um momento qualquer. Ela tem um momento especial. E esse momento especial, ela vai determinar todo o resto que vem depois dela. E o mais impactante é que quando você começa a estudar a palavra sobre primícias, você vê que é um momento de festa. Não é algo com tristeza. Porque você está ali manifestando gratidão, você está manifestando tudo aquilo que ainda está por vir, porque você tem fé que Deus ele vai fazer algo de extraordinário na colheita, naquilo que você vai semear, porque através disso você determina todo o resto. Olha lá que está escrito lá em Êxodo, capítulo 23. Êxodo capítulo 23, versículo 16. Guardará, deixa eu ler nessa versão minha aqui, ó. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. Lá em Deuteronômio capítulo 16, do versículo 9 ao 12, também fala, querido, é clima de festa. Dia 2 de janeiro nós vamos estar aqui. Vai ser festa. Vai ser com alegria, porque através desse momento, você vai determinar tudo o que vai acontecer no resto do ano. Eu quero fazer só uma menção muito rápida sobre dízimo. O dízimo, ele não aponta para prosperidade. Existe um engano, eu vejo que alguns irmãos até já, em algumas conversas, eu venho aqui, dou meu dízimo, todo domingo eu estou aqui, eu não vejo acontecer nada. Porque no cálculo você, humanamente, sem princípios espirituais, você fala assim, rapaz, eu estou sendo fiel no dízimo, e eu não estou vendo financeiramente a multiplicação. Porque o dízimo, ele não aponta, ele não está apontando para algo que vai fermentar, ele não é o fermento desse bolo. Então, me mostra o que significa o dízimo. Me pontua o que significa realmente eu separar a 10ª parte das minhas finanças e trazer aqui o dízimo. Então preste atenção, lá no Malaquias capítulo 3, uma palavra dura que o profeta trouxe aqui para o povo. Versículo 8, pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja, olha só o objetivo do dízimo. Haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O dízimo ele aponta para algo, ele fala assim, é para ter alimento, para ter mantimento. Gerenciando o dízimo hoje, nessa condição, agora trazendo para dentro das condições atuais em que nós vivemos. Nós temos cadeira, nós temos luz, nós temos o som, nós temos o ar-condicionado. O seu dízimo é para que possamos manter a estrutura. E se o irmão, dentro da condição que nós conhecemos, sabemos do seu caráter, sabemos que ele está precisando, nós vamos tirar do caixa e abençoar, cobrir ele, porque a igreja tem esse papel, cobrir a viúva, cobrir o necessitado.
Amém? O dízimo é para essa condição. Agora preste atenção no versículo 11. Olha a palavra que Deus deu através do profeta. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo, ele é proteção, ele é guarnição, ele está ali para guardar tudo aquilo que é produzido através de você. Ele não tem nada a ver com o fermento que você coloca no bolo. E o mais interessante é que o discípulo ele não tem a ver, ele não é uma administração pessoal. Agora, quando eu olho para essa palavra dura, eu preciso entender o que é roubo e o que é furto. Alguém sabe essa diferença? Qual a diferença entre roubar e furtar? Fala aí, não, me ajuda aqui. Vem cá, Felipe. Fala aqui, Felipe. Vem cá. Não, pode vir. Você não sabe sim, que eu ouvi você falando aí. Fala aí. Então tá, eu estou no corpo a corpo. Preste atenção como isso é sério. Porque quando a palavra fala de roubo, é como você chegasse para Deus, ei Deus, é o seguinte, esse aqui é meu, não é seu não. Na cara dura você está ali com Deus, corpo a corpo. Porque a palavra bem clara, existe uma diferença entre roubar e furtar. Aquilo que a Evelyn falou, roubar eu estou corpo a corpo, eu estou frente a frente. E furtar é algo que é feito escondido, ninguém viu. Duro. Mas, Nil, por que Deus ele pediu para que dessemos dízimo da 10ª parte? Simples. Ele só quis que você, através de você, pudesse crer que Ele é o provedor. Ele é que guarda a sua colheita, guarda as provisões que vêm nas suas mãos. É Ele que dá toda a cobertura, porque quando você manifesta o dízimo, você está depositando a confiança e crendo que através dessa obra vai crescer mais. Você crê que através dessa obra muitas outras pessoas virão. Você crê que através dessa obra nós vamos dar continuidade à construção. Dentro de poucos dias, eu vou falar poucos dias, estaremos na nossa igreja, na nossa sede própria, porque você crê. Não é através de você, querido, preste atenção, é Deus, a obra é dele, mas Ele quer usar você. Dízimo, ele é um coração, ele fala da condição do seu coração. Olha lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei? Olha só, preste atenção. Justiça, misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus estava falando para eles? 3 testemunhos. 3 testemunhos, justiça, misericórdia e fé. Para que eu possa trazer o dízimo no meu coração, eu tenho que ter justiça, misericórdia e fé. Se o tripé do dízimo, que são as testemunhas, que manifesta o meu coração, estiver faltando alguma coisa, o dízimo está manco. Está manco. Justiça, misericórdia e fé. Você precisa ter esses 3 pontos importantes dentro de você. E a oferta, Nil? O que fala da oferta? Lucas capítulo 6, versículo 38.
A oferta, ela não é restritiva. A oferta, ela te dá a liberdade de você administrar. Você pode dar uma oferta para o seu irmão, você pode dar uma oferta lá fora para alguém, você pode ofertar, continuar ofertando aqui na igreja. A oferta, ela não é restritiva. Mas a oferta, ela é proporcional à multiplicação. Então, o que a oferta fala? A oferta é o fermento que você precisa para o seu bolo. A oferta é a semente que você coloca lá na plantação e ela vai produzir 60, 30, 60, 100 por 1. Então, se realmente você quer ver a prosperidade, preste atenção. Se você quer manifestar de forma gloriosa o desejo de deslumbrar, desfrutar aquilo que você planta, oferta, coloca a semente. Versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com medida, com que tiveste medido, vos medirão também. A oferta você gerencia, você não tem restrições, mas você pode desfrutar do tanto que você oferta. Você vai colher 30, 60, 100 por 1. Amém? Então, para a gente poder entrar na conclusão, o dízimo fala sobre proteção e revelação. A oferta fala de multiplicação proporcional. E as primícias? Ela ativa o sobrenatural da multiplicação sem regrar limites. Ela ativa. Ela é como se fosse o interruptor que você liga para acender uma luz. Eu vou contar um milagre que aconteceu, que foi a primeira multiplicação dos pães. Eu conheço essa história. Vamos ver se você conhece mesmo. Levítico capítulo 23. Vocês pensaram que eu abri lá no Novo Testamento, né? Perdão, não é Levítico não, é 2 Reis. 2 Reis capítulo 4. Olha a chave da primícia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Veio um homem, todo mundo abriu? Está lá já? Vamos lá, 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao servo, sirva a todos. Havia um momento ali, estava Eliseu e o servo e alguns homens com ele. Eliseu e o seu servo, Eliseu tinha ministrado, falado algumas palavras, e naquele momento chegou um homem e trouxe para Eliseu pães e espiga de milho. E aí Eliseu chega para o servo, ei, está vendo esses homens aqui? Distribui para eles. Olha o que o servo, o auxiliar dele fala. Perguntou, versículo 43, ao auxiliar de Eliseu perguntou, como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Versículo 44, então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Aqui está o primeiro milagre. Aquele menino, que alguns historiadores falam que tinha em torno de seus 12 anos, que ele chega lá,
com 5 pães e 2 peixinhos. Era a primícia dele. E ele apresenta para Jesus. Havia uma multidão e não era 100 homens. Era muita gente. E os discípulos ainda chegam para ele, igual o auxiliar de Eliseu. Ei, como é que nós vamos dar para a multidão? Não vai dar. E não dá tempo da gente comprar. Não tem dinheiro para isso tudo. Jesus partiu o pão e mandou os discípulos dele distribuir entre a multidão. A primícia é uma chave que vai determinar o seu ano. A primícia, ela destrava tudo que vai vir depois. A primícia produz libertação. Em uma condição muito difícil. Lá em Êxodo capítulo 12. Através de Moisés, Deus tinha lançado várias pragas já. Mosquito, sapo. A água se tornou em cor de sangue. Mas quando chega na última, Deus ele toma para si a primícia, os primogênitos. E o mais interessante, até os animais. Olha só o que o versículo 12, Êxodo 12, 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu preciso explicar bem mais, esmiuçar mais isso aqui, mas entenda. Naquele momento, naquela condição, Deus tomou a primícia para trazer libertação para aquele povo. E o mais impactante, através da libertação, quem o prendia pediu para ser abençoado. No versículo 31, então naquele mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tende dito. Versículo 32. Levantai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, abençoai-me também. Ele pediu para orar por ele. As primícias trazem libertação. Amém, queridos? Eu quero te dizer que através das suas primícias, muitos vão conhecer o Evangelho. Eu quero te dizer, querido, que através da manifestação do poder das primícias na sua vida, pessoas vão ser libertas.